porque nós precisaremos. Uma quarta-feira agitada depois da prisão do deputado federal Daniel Silveira e os desdobramentos ao longo de toda esta quarta-feira de cinzas. Quem tem as últimas informações direto de Brasília é repórter Larissa Arantes ao vivo conosco. Larissa, boa tarde para você. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Ilana e também Cláudio Humberto. Bom, eu estou aqui na porta da residência oficial do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, onde, na verdade, ele coordena ali a reunião da mesa diretora que acontece de forma virtual para decidir como a Câmara vai analisar esse pedido de prisão, essa prisão do deputado Daniel Silveira. Há pouco, a Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal o deputado com uma série de acusações, por exemplo, a de praticar agressões verbais e graves ameaças contra ministros da Corte para favorecer interesse próprio, também de emprego de violência e grave ameaça para tentar impedir o livre exercício dos poderes legislativo e também judiciário, além de incitar a animosidade entre as Forças Armadas e o STF. Essa denúncia foi confirmada horas depois de o Supremo Tribunal Federal referendar a prisão que foi então pedida pelo ministro Alexandre de Moraes de maneira liminar, e hoje, então, mais cedo, o plenário analisou essa questão, e vamos ouvir o que disse o ministro Alexandre de Moraes logo na abertura da sessão. Pois essas manifestações de mais de 19 minutos não atingiram somente a honorabilidade, não constituíram somente ameaça ilegal à segurança e integridade física de diversos ministros dessa corte, mas, principalmente, se revestiram suas declarações, suas manifestações de claro intuito, visando impedir o exercício livre da judicatura, o exercício independente do Poder Judiciário e a própria manifestação do Estado Democrático de Direito. Bom, agora a gente segue na expectativa aqui na porta da residência oficial, porque, de fato, a mesa diretora precisa decidir se, por exemplo, essa prisão tem que ser primeiro analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, para depois ir a plenário, mas como as comissões estão aí com as atividades suspensas em função da pandemia de Covid-19, pode ser que algum rito seja modificado justamente com a justificativa da pandemia. E também há pouco, só uma última repercussão, que foi do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele tuitou há pouco e, dentre outras afirmações, ele disse que, abre aspas, não elevaremos esse episódio a uma crise institucional, fecha aspas. Eu sigo aqui acompanhando qualquer novidade em relação à ação da Câmara. Eu volto com vocês na programação, Cris. Obrigado, Larissa Arantes, ao vivo de Brasília. Lana, Cláudio. Então, olha, esse caso é um daqueles casos assim que se esperava, né? A qualquer momento alguma coisa como essa aconteceria, e aconteceu, de fato, né, envolvendo um deputado que é um falastrão, né? Um deputado que dedica o seu mandato a escrever bobagens, a falar bobagens, a postar idiotices e a defender causas indefensáveis, né? Causas absurdas, como, por exemplo, o retorno do ato institucional número 5, né, da ditadura militar lá de 13 de dezembro de 1968. O deputado é criador de casos, é do tipo valentão, é aquele que, enfim, tem uma atitude sempre muito arrogante diante dos seus adversários, diante das pessoas de uma maneira geral. A gente viu hoje a chegada dele na polícia, se recusando a usar máscaras, enfim. Ele é uma figura lamentável, né? Mas, de outro lado, a gente precisa levar em conta o fato de que ele é um deputado federal. É um deputado federal eleito pelo povo do Rio de Janeiro e com a votação, que eu nem sei qual foi, mas certamente é uma votação expressiva, a ponto de colocá-lo ali na Câmara dos Deputados. E a gente está diante, novamente, né, daquela antiga discussão que nasceu exatamente na instituição, né, desse inquérito, e que é presidido, que é chefiado pelo ministro Alexandre de Moraes. Que é exatamente assim, que desafia os limites, né? No caso desse deputado, por exemplo, da prisão do deputado, é preciso rediscutir nesse país quais são os limites da liberdade de expressão. E eu não me refiro apenas à liberdade de expressão do deputado. Quais são os limites da liberdade de expressão de cada um de nós. E eu não me refiro também a jornalistas, eu falo do povo brasileiro, né, de cada cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro
pode falar somente, é livre para falar desde que todos concordem com a crítica dele, por exemplo, né? É algo que precisa ser discutido sobre os limites. Há limite para a liberdade de expressão, porque quando no uso da liberdade de expressão as pessoas abusam, né, dessa liberdade e mentem, né, ofendem, insultam, etc., há uma legislação que pune isso, né? Pune isso de maneira adequada. Eu não tenho dúvida de que ministro do Supremo, qualquer tipo de autoridade que se sinta ofendida, qualquer pessoa que se sinta ofendida, tem o sagrado direito e até o dever de contratar um advogado, ir à justiça e processar o autor da conduta, seja no campo criminal, seja no campo civil, né? O problema é a prisão. A gente assistiu hoje o julgamento, no começo da tarde, da manutenção da prisão, né? Estava, enfim, previsto que a decisão seria favorável à manutenção da prisão, seria por unanimidade, até não só pelo espírito de corpo que há, né, que preside as ações ali do Supremo Tribunal Federal, mas principalmente porque envolvia o julgamento, né? O julgamento envolveu pessoas que estão diretamente envolvidas no caso, pessoas que foram pessoalmente, individualmente ofendidas, né, e ofendidas da pior espécie possível. Teve ministro, o sujeito lá, o deputado, levantou suspeita sobre a honra de um, sobre a sexualidade do outro, enfim, anarquizou o terceiro ainda mais, usando palavras inadequadas para um deputado federal e etc. Mas para isso há o remédio da lei, né? Em 2014, eu estava vendo isso agora há pouco, que eu citei no Jornal Urgente, mas eu não tinha, me ocorreu na hora, mas depois eu fui verificar. Em março de 2014, o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, sentindo-se ofendido com um texto do blogueiro Ricardo Noblat, que é do jornal O Globo, processou o jornalista. Contratou um advogado e processou o jornalista. A queixa do ministro era absurda e o jornalista acabou sendo isentado, né, sendo inocentado na justiça. Mas ele processou o jornalista lá na justiça, de primeira instância, como qualquer cidadão tem o direito de fazê-lo. Quando o ministro do Supremo Tribunal Federal assume o papel de delegado de polícia, de promotor de justiça e de juiz, aí tem uma coisa errada, tem um passo mal dado nessa história toda, né? A gente assistiu hoje o julgamento, eu estava dizendo mais cedo, né? Todos tivemos a oportunidade de assistir pela televisão, a Band News TV, inclusive, transmitiu ao vivo, e a gente vendo ali a forma enfática, uma forma enfática com que o ministro Alexandre de Moraes acusava o deputado Daniel, né? E acusava com aquela ênfase de delegado de polícia, com a ênfase de promotor de justiça. E aí eu fico me perguntando, quando chegar na hora do julgamento daquele acusado, né, do réu, será que teremos finalmente ressurgido aí a figura do juiz Alexandre de Moraes? Pode a mesma autoridade exercer essas atribuições de investigador, de denunciante, né, em nome do Ministério Público e também de julgador do caso? Eu acho que são questões que precisam ser discutidas no Brasil. Eu não tenho dúvida de que esse deputado é um sujeito que nem, enfim, que não dignifica a casa, não é? A casa que eu falo é a Câmara dos Deputados. É um deputado que só defende coisa que não presta, né? Coisas que são contrárias aos interesses do Brasil e dos brasileiros. Quem viveu a ditadura sabe do que eu estou me referindo, mas o ato de prisão me pareceu um ato para lá de autoritário. Agora há pouco, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se pronunciou por rede social, Cláudio Humberto, ouvintes, Cris, e deve ser mais ou menos o que vai ser o posicionamento da mesa diretora da Câmara. Quem me passou aqui um resumo foi o Vitor Lupato. Ele me disse o seguinte, o Rodrigo Pacheco dizendo: a Câmara Federal está acima do ato de um parlamentar. O STF acima
de uma decisão específica. E o Estado Democrático de Direito, acima de todos. O caso do deputado Daniel Silveira deve ser resolvido com procedimentos próprios das duas instituições, enfim. Atentar contra a democracia e as suas instituições é gravíssimo, sujeito ao crivo ético e judicial, sim. Por outro lado, prender ou manter preso alguém antes do julgamento deve continuar a ser tratado como grave exceção. Deve ser por aí o caminho dos deputados. É difícil, claro que eles tiveram que esperar um posicionamento do Supremo. Já era também possível imaginar que os 11 ministros tivessem respaldo já prévio, inclusive, ao mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, porque o ministro não faria isso se ele não tivesse certeza que seria respaldado pelo plenário do Supremo, já sabendo que a primeira decisão do dia seguinte, na abertura da sessão, seria esse pedido de prisão contra um deputado que responde a 2 inquéritos diferentes no Supremo Tribunal Federal. Vamos deixar claro, Daniel Silveira, como vocês puderam, quem não tinha contato com ele ainda, não conhecia este deputado, aquele que você viu sendo grosseiro com uma policial que pediu para que ele colocasse a máscara, aquele que rasgou a placa da Marielle, esse é o deputado que a gente está falando aqui e que está respondendo, portanto, a 2 outros inquéritos no Supremo Tribunal Federal, um no processo que investiga fake news e ataques a ministros e o outro que investiga manifestações antidemocráticas, a organização de manifestações antidemocráticas, como na mesma linha do vídeo que gravado e divulgado na noite de ontem, que motivou esse pedido de prisão por parte do ministro Alexandre de Moraes. Então, o que os ministros reforçaram várias vezes durante a sessão de hoje é basicamente o que está na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que não dá para atentar contra o Estado Democrático de Direito, não dá para atacar a democracia, não dá para pedir o fechamento do Supremo, isso é inconstitucional. Ele feriu naquele vídeo, segundo a decisão do ministro, pelo menos 3 artigos da Lei de Segurança Nacional. É crime o que ele fez? É crime o que ele fez. Mas a Constituição também prevê que mesmo uma pessoa que comete crime, no caso de um parlamentar, sendo um deputado, sendo um senador, ele só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável. Então, tem um pré-requisito para essa prisão. O problema, do ponto de vista dos parlamentares, que tem uma visão corporativista, sim, é que se um deputado foi mandado para a cadeia porque gravou um vídeo e publicou no YouTube, vídeo no YouTube vai começar a ser flagrante? O que eu pronuncio como parlamentar, e a minha imunidade material, porque também tem essa, né? Eles, como parlamentares, são protegidos pela imunidade, eles têm liberdade para pronunciar opiniões diversas, qualquer opinião. O parlamentar pode. Dentro do prédio do Congresso Nacional, essa imunidade é absoluta. Eles podem dizer o que eles quiserem. Fora do prédio, eles questionam, tem muito questionamento jurídico sobre o limite dessa imunidade. Ele pode ofender uma pessoa? Ele pode cometer um crime, que nesse caso, o que os ministros do Supremo afirmam é que ele cometeu vários crimes naquele vídeo, atentando contra a democracia, defendendo um golpe militar, defendendo violência contra as instituições brasileiras. Então, isso tem que ser analisado. Qual é o papel da Câmara? Dizer se deve manter ou não essa prisão. Agora, nesse momento. Depois a Câmara vai dizer se o processo, se a ação contra o deputado deve continuar ou não. Mas agora os deputados têm que se reunir e votar. Primeiro, normalmente o rito passaria pela CCJ para ser levado ao plenário, precisaria de 257 votos de deputados para manter ou derrubar essa prisão. Esse é o momento em que a gente está. Vamos ver quais vão ser os próximos passos dessa novela burocrática. E a gente não estava esperando em nada. Hoje os assuntos do dia eram reuniões dos governadores com o ministro da Saúde para tratar de vacina. Reunião de líderes para tratar de auxílio emergencial. Muito mais importante. Para tratar de auxílio emergencial. Tem gente morrendo de fome. Eu não estou criticando aqui o posicionamento dos ministros do Supremo, que eu acho que estica a corda até um ponto que as pessoas têm que perceber que o que elas pronunciam não é brincadeira, não. Elas podem e devem ser responsabilizadas pelo que elas defendem nas redes sociais. Tem que ter a responsabilização. Não pode agir com violência contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, contra as pessoas, contra os ministros, contra ninguém. Tem que responder. Sendo parlamentar, pode? Não pode também. É o recado de hoje. Não pode. Agora, prisão, dificilmente essa prisão vai ser mantida pelo plenário da Câmara dos Deputados, porque isso transformaria gravação de vídeo em rede social em possibilidade de ser considerado flagrante delito. É muito, muito difícil que essa prisão seja mantida pela Câmara.